Tô de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo super legal. É um vídeo em colaboração com outras 8 youtubers e todas nós temos algo em comum. Temos o cabelo crespo, cacheado e dividimos nossas dicas de cuidados com vocês, nossas seguidoras. Mari Morena criou a ideia de um canal americano e convidou a gente para participar e como eu achei muito legal, também resolvi participar. É uma forma das minhas seguidoras conhecer outras meninas que têm cabelos diferentes e de outras meninas conhecer o meu trabalho. Eu não sei o que eu faria, porque eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu não iria a uma entrevista de emprego pensando que iria sofrer preconceito pelo meu cabelo ser crespo, por ser cacheado ou por ser afro. Eu não sairia de casa para pleitear uma vaga de emprego com esse pensamento. Se alguém viesse a falar que aquela vaga é muito importante, eu sou qualificada, mas o meu cabelo não me permite assumir, eu teria uma resposta. Eu não deixaria ninguém nesse mundo me diminuir por eu ter um cabelo cacheado. Eu provaria para ele que por mais que eu tenha um cabelo crespo, eu sou capaz. As minhas qualificações não deixam de ser menor por eu ter um cabelo crespo, afro, cacheado. Então eu mostraria que eu sou capaz, que aquela vaga é minha, que eu fui ali para batalhar por ela e que não vai ser meu cabelo que vai impedir e que eu não vou alisar ou usar ele preso para poder conseguir. É engraçado que as minhas duas primeiras entrevistas de emprego, eu tava com cabelo... Não, na minha primeira entrevista de emprego, eu tava com cabelo liso. Eu dei escova para ir na minha primeira entrevista de emprego. E na minha segunda entrevista de emprego, eu fui com cabelo natural e não sofri preconceito. Mas se eu sofresse preconceito pelo meu tipo de cabelo, eu teria que mostrar à pessoa que está me entrevistando de uma forma educada, obviamente, que o meu currículo e minha capacitação não é medida pelo meu tipo de cabelo. Porque se eu fosse careca, a minha habilidade ainda seria a mesma. Não tem como você afrontar muito a pessoa, porque afinal você está buscando uma vaga na empresa. Mas para esse tipo de pessoas que se importa muito mais com a sua aparência do que com a sua qualidade, você tem que mostrar muito mais a sua capacidade. Então você tem que falar muito bem, tem que mostrar o que você sabe, tem que provar a sua capacidade, independente do seu cabelo ser bonito, feio, louro, ruivo, vermelho. Depende muito da situação. Eu sei que é certo dizer que você não deve aceitar esse trabalho porque a empresa não te aceita do jeito que você é e que não existe mais esse tipo de coisa hoje em dia, mas existem outros tipos de meninas que realmente precisam do trabalho porque elas têm cargas como filhos, faculdade, casa, enfim, mora sozinha. Tem um monte de coisa. Se você não se encontra nessa situação, eu acho que o certo a dizer é que você não vai aceitar o emprego por N motivos. A empresa não me aceita do jeito que eu sou e expor a sua opinião. Só que se você se encontra no segundo grupo de meninas que eu citei, eu acho que o melhor seria conversar e saber do porquê a empresa não aceita o seu estilo do jeito que ele é. É claro que ela vai impor o padrão dela, que é o cabelo liso, que é o cabelo preso, mas pelo menos você precisa saber do porquê. Pelo menos eu faria isso. Eu não sei se isso é o certo, porque realmente eu nunca passei por uma situação assim. Mas é como eu faria diante de uma situação tão difícil como essa. Eu particularmente não sou uma advogada, então eu não sei quais são as vias legais que você pode seguir se você sofrer um preconceito como esse. Mas eu tenho certeza que existem punições para a pessoa que faz isso com alguém que tem cabelo cacheado ou que tem um cabelo afro. Isso é racismo. Você não pode ser impedida de fazer um emprego, de assumir um cargo por causa do seu cabelo. Ninguém pode te obrigar a alisar o seu cabelo por causa de emprego ou por qualquer outra questão. Você tem o direito de ter o seu cabelo do jeito que você quer, porque ele é parte do seu corpo e você decidir sobre o seu corpo. Então eu tenho certeza que existem vias legais para punir essa pessoa que agir de forma preconceituosa em relação a você, mas eu particularmente não sei quais são essas vias. Se tiver qualquer advogada por aí, ou advogado, por favor,
Comenta aqui embaixo, ajuda a gente Então, a descobrir quais são... Você tem que tentar gravar isso, né, pra você ter uma prova contra essa pessoa. E você pode, assim, procurar justiça, porque ninguém pode sofrer preconceito por causa do cabelo e tal. A gente sabe que sim, existe preconceito quando a gente vai procurar um emprego, não só com relação à cor, não só com relação a cabelo, não só com relação a características físicas. Existem vários tipos de preconceito. Existe também preconceito com relação a tatuagem, piercing, várias coisas. A gente sabe que isso existe e ao mesmo tempo a gente sabe que ninguém fala assim: não, você não vai trabalhar aqui com essa tatuagem, né? Ou não, você não vai trabalhar aqui porque você é negro. Ninguém fala isso. Ou não, você não vai trabalhar aqui porque o seu cabelo é duro. Ninguém fala isso, gente. Ninguém fala. Mas quando a pessoa passa por esse tipo de situação, naturalmente ela percebe, sabe? Você pode não ter certeza, mas você percebe que teve um embasamento nisso. Na sua cor, no seu cabelo e tal. Então, eu nunca passei por esse tipo de situação de preconceito em emprego por conta de cor ou cabelo. E se eu percebesse, eu iria entrar na justiça. Simples assim, porque isso não é permitido. Você não pode dizer que alguém não vai trabalhar na sua empresa por conta de cor, por conta de característica física, por conta de deficiência. Você não pode, a gente sabe disso. Então, é claro, se aquela pessoa tiver uma deficiência que permita ela cumprir aquele cargo, então você não pode separar aquela pessoa, não aceitar aquela pessoa porque ela tem uma deficiência. Então eu buscaria os meus direitos. Simples, eu ia entrar na justiça, eu ia processar aquela empresa e... É difícil pensar como eu agiria, o que eu faria numa situação dessa, porque tem determinadas coisas que só passando mesmo, só vivendo para saber como a gente agiria. Mas eu acho que uma coisa que tem que ser feita quando a gente sai dali, quando a gente passou por aquele constrangimento, a gente tem que sair dali e ir direto denunciar. Vai fazer um boletim de ocorrência, vai procurar os seus direitos, procura um advogado, enfim, processa, mas eu acho que a gente precisa sim denunciar, não pode deixar em branco, não. Se você sofre preconceito numa entrevista de emprego, se você sente que você sofre preconceito numa entrevista de emprego por causa da sua cor ou por causa do seu cabelo crespo, eu acho que primeiro de tudo você tem que ir relatar numa delegacia de polícia, de preferência, se você for mulher, numa delegacia da mulher, porque a gente é mais bem tratado lá. E segundo de tudo, se isso não der certo, porque provavelmente eles devem te coagir a não fazer o BO, tem que gritar, sabe? Você tem que se fazer ouvir de alguma maneira. Ou seja, procurando os coletivos negros. Por exemplo, tem o coletivo Meninas Black Power me procurando outras blogueiras e youtubers na internet e contar a sua história, contar o que aconteceu. O mais importante de tudo é você não ficar calada e não deixar isso acontecer, porque se isso aconteceu com você, com certeza já aconteceu com outras pessoas e vai acontecer com outras pessoas também. Então, denunciar, porque injúria racial e racismo é crime. Segundo, gritar, botar no Facebook, nas redes sociais, a gente não pode. Já existe uma decisão judicial favorável com relação ao preconceito com o cabelo afro no ambiente de trabalho. Eu vou pedir para deixarem o link da decisão aqui no box de informações. E o juiz que proferiu essa decisão, ele alegou que o cabelo Black Power, no caso, ele não configura como um desleixo com a imagem pessoal e nem como uma inadequação ao ambiente de trabalho. E mais do que um assédio moral, mais do que um racismo, essa situação de preconceito se caracteriza como uma invasão ao direito à privacidade, que é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição. Então nós já temos sim um avanço com relação a isso, as pessoas que sofrem com preconceito têm mesmo que correr atrás. Mas infelizmente, com relação a entrevistas de emprego, eu acho que é muito mais complicado, porque não é todo mundo que vai expressar verbalmente o verdadeiro motivo da recusa. Eu tenho para mim que infelizmente essa situação de preconceito só vai se amenizar quando mais pessoas que já tiverem a situação profissional definida começarem a assumir o seu cabelo natural e a ocuparem os seus postos de trabalho dessa forma. São essas as pessoas que vão conseguir mudar essa situação e abrir o espaço para aquelas que ainda dependem de uma aprovação, digamos assim, para conseguirem o seu espaço no mercado de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar esse vídeo. Dá uma passadinha nos outros canais das meninas também. Obrigada pela companhia, um beijão bem grandão e tchau, tchau!